Oi, gente. Estamos aqui mais um. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do nosso quadro Paulatino. Eu, Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. Patrícia Lins, no canal Lições de Amor. Certo. Nós vamos hoje continuar, aliás, a série de 5 vídeos que nós faremos sobre o diálogo de Saulo de Tarso com Abigail, sua noiva, que está desencarnada. E esse diálogo acontece através do desdobramento, através do sono, onde Saulo está passando por dificuldades. Ele tinha acabado de ir pedir ajuda a seu pai, em Tarso, e ele é expulso de casa, praticamente não, ele é expulso de casa e recebe até uma ajuda financeira de seu pai, mas que estava com bastante dificuldades e meio que perdido, meio que sem saber por onde começar e o que devia fazer na sua tarefa da divulgação do Evangelho. E nesse momento ele adormece e Abigail e Estevão têm um diálogo com ele, um diálogo muito mais com Abigail, onde ele coloca alguns questionamentos e Abigail dá algumas orientações que são importantes para a vida dele e que Emmanuel inclusive diz que ele tomaria essas orientações como lema de vida. Uma delas, né, Saulo fala assim: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail diz: ama. Depois ela fala mais outras coisas e Saulo diz: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela responde: trabalha. Depois ele diz: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela diz: espera. E por último, ele diz: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela diz: perdoa. Então, nós vamos falar dessas quatro respostas dela: ama, trabalha, espera e perdoa, que é exatamente o que ele toma como lema da vida dele, da vida de Saulo de Tarso. Hoje nós vamos falar dessa primeira questão, onde ela responde ama, e nos próximos vídeos, nos próximos 3, depois desse, nós vamos falar sobre as outras respostas. Você quer começar, Patrícia? Vamos lá. Bom, esse é um diálogo que mais tarde Saulo vai levar como lema de vida, né? E que a gente também pode levar, né? Como lema das nossas vidas. O amor, ele tem expressões múltiplas, né? É interessante a gente analisar a resposta de Abigail, que sempre são respostas sintéticas, né? Respostas que fazem uma exortação carinhosa. Então é interessante a gente observar o contexto, né? Ela, ao ser questionada, né, ao receber uma inquietação de Saulo sobre compreensão, ela responde como amor, como se o amor fosse uma ferramenta que pudesse nos mobilizar para a compreensão dos desígnios do Cristo como espelho de Deus ou desígnios divinos propriamente. E aí a gente conversava antes, né, a gente se lembrou da questão número 10 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar sobre os atributos da divindade, e ele faz uma questão que é parecida sobre a compreensão, né? Ele pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem a Kardec que falta-lhe um sentido, como se a gente não pudesse definir, né, não pudesse decodificar exatamente o pensamento do Pai, e precisasse, ao longo do tempo, ao longo das experiências, como se a gente precisasse desenvolver a nossa sensibilidade para uma espécie de adivinhação, né, de suposição.
E juntando essa resposta dos espíritos com a resposta de Abigail, a gente tem uma dica para isso. Ainda que a gente não consiga viver esse amor completamente incondicional, né, completamente depurado, ainda que a gente se equivoque, tenha um amor muito apaixonado, um amor personalista, o exercício do amor nos levará a uma compreensão cada vez mais profunda, né? Então, essa realmente é uma resposta importante que a gente deve se esforçar para poder viver. O que você acha? Concordo plenamente. Logo depois disso, Saulo fala, né, mas que Jesus aconselhou, inclusive, a amar os próprios inimigos. Né? E ele está ali refletindo sobre essa dificuldade, né, essa dificuldade de amar. Nós falávamos também, uma coisa que é importante, é que Saulo ele não passou por dificuldades à toa. As maiores dificuldades dele foram na propaganda do Evangelho e dificuldades que ele próprio criou no início, né? Quando ele ainda estava antes de Jesus aparecer para ele. Bom, então ele depois enfrentou muitas dificuldades por conta disso. Mas, então, falando sobre esse amar, eu gostaria de trazer como nós conversamos antes, trazer uma parte, ou pelo menos os princípios que trazem de um discurso de Martin Luther King. O contexto do discurso dele é que nos Estados Unidos os negros estavam lutando pela igualdade, né, de direitos e estava se formando aquele clima de guerra e as pessoas começam os negros querendo lutar e Martin Luther King sempre dizendo que não, esse não era o caminho. Quando alguém maltratasse a pessoa, ela não deveria brigar. E aí ele fala do amai os vossos inimigos. Né? E que é muito bonito esse discurso dele, porque ele não fala só assim da parte teórica e tal. Não, ele fala como você deve fazer na prática. Né? E eu acho muito interessante essa forma dele colocar. Né? Bom, e a primeira coisa que ele diz é que uma das coisas que nós precisamos fazer para conseguir amar ao próximo, ainda que seja seu inimigo, é que a gente consiga analisar nós mesmos. Né? Que a gente consiga se analisar. Por quê? Porque ele fala, basicamente, que nós ainda não conseguimos fazer somente as coisas certas. Nós ainda, por conta dos automatismos do passado, dos nossos costumes, a gente ainda faz coisas que nós mesmos reprovamos. Né? Além disso, nós erramos muito com os outros. Sendo assim, nós precisamos do perdão. E esse é o primeiro passo para a gente aprender a amar o próximo. É a gente aprender a perdoar. Porque normalmente o que acontece é que quando uma pessoa faz qualquer coisa ruim com a gente fica bicudo, fica com raiva, não quer mais saber de conversa. Né? Então, o perdão é o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso. Como disse Jesus, né? Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Uma outra coisa que ele diz, Martin Luther King, é sobre a capacidade de encontrar coisas boas no próximo. Então, e isso eu estou agora trazendo aqui para a nossa vida, tá? Então, para a gente amar ao próximo, a gente precisa realmente encontrar alguma coisa boa nele, porque se a gente enxerga só o que ele fez de ruim, ou o que ele faz de ruim, a gente acaba realmente tendo uma dificuldade de amar aquela pessoa. Então a gente precisa entender que todos nós, o nosso inimigo, o nosso irmão, o nosso parente, seja quem for, ele tem também qualidades. Ele tem coisas boas também. Ele não é só aquele ato que ele fez de ruim para com você. Então, isso é uma outra coisa que ele fala, que a gente precisa entender o que as pessoas fazem e que não é só aquele ato ruim.
Uma outra coisa que ele fala, que eu achei muito interessante, é sobre a palavra amor. Que para nós, em português, o amor representa um bocado de coisa. Vários sentimentos numa palavra só, e isso gera uma dificuldade muito grande. E ele fala do grego, né, de como esse amor ele tem diferentes significados no grego. E aí eu vou falar rapidamente sobre eles. Ele fala do amor eros, que diz que é o amor estético, romântico, esse amor entre pessoas num casal, né? Onde a gente gosta de uma pessoa, é, começando ali pela atração e tal, mas que esse amor do casal. E esse não é o amor que Abigail está falando, não é o amor que Jesus falou. Né? Ele fala de um outro amor, que também é traduzido como filia no grego, que é outro tipo de amor, que é um amor que traz, que entra entre amigos, um amor que representa a afeição. Então são pessoas que se gostam. Ou seja, eu tenho um amigo, gosto do meu amigo, é uma pessoa que eu gosto dele porque ele gosta de mim e a gente sai junto, conversa, faz várias coisas. Então esse é o filia, né? São pessoas que se gostam mutuamente. E ele fala também de um outro amor que é ágape, e ele diz: ágape é mais que eros, é mais que filia. E ele diz uma coisa que é interessante: ele diz, ágape é a compreensão criadora, a boa vontade redentora para com os homens. E diz que ágape é o amor que Deus tem por nós, é o amor que não espera nada em troca. Então, quando a gente tem esse amor ágape, não importa o que a pessoa faça, não importa os erros que a pessoa cometa, você ama a pessoa porque a pessoa é amada por Deus, por ser um filho de Deus. Então, ele diz uma coisa que é importantíssima, que ele diz, graças a Deus que Jesus não disse, goste dos seus inimigos. Ele disse, amai os vossos inimigos. Ou seja, eu vou amar ele porque ele é filho de Deus, porque Deus o ama, mas eu não preciso concordar com as coisas que ele faz. Então, várias coisas resultam dessa questão desse amor, né? É o orar pela pessoa, é não fazer mal à pessoa quando você tem a oportunidade, é não é, é sempre estar disposto a uma reconciliação, o que não quer dizer que você vai viver junto, agarrado com a pessoa. Então, esse é o amor ágape. Excelente. Eu gostei muito da menção que você faz ao diálogo de Martin Luther King e da forma como ele expressa, né? É a primeira vez que eu ouço essa abordagem de amar o inimigo porque ele também é filho do mesmo pai que eu sou, né? Sim, exato. E isso tem tudo a ver com a compreensão pelo seguinte: às vezes a gente esquece que Deus não está longe de nós estamos aqui e Ele está lá. Deus está aqui, né? E Deus está Exato. em nós, Deus também está no nosso inimigo, Deus está dentro, Deus está fora, não tem nada fora de Deus, né? Uhum. Exato. E isso a gente conversava antes, isso me fez lembrar, tem uma obra de Humberto Roden, Sabedoria das Parábolas, em que ele vai interpretar as parábolas de Jesus e também o Sermão da Montanha. Uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os puros ou limpos de coração, porque verão a Deus, nessa interpretação específica, ele fala que essa limpeza do coração é justamente a percepção desse Deus interno, né? Nessa interpretação, ele menciona uma obra de Santo Agostinho, intitulada Solilóquios, em que Santo Agostinho faz, digamos assim, uma conversa mental com Deus, e a pergunta que ele faz é: onde Deus estava quando ele cometia os seus pecados, né? Santo Agostinho também passa por uma reabilitação e por uma consciência, né, reparada ao longo da sua vida, ao longo de profundas reflexões que ele mesmo faz. E aí Deus lhe responde, né? Eu estava no meio do teu coração, mas
eu estive presente, tu que se ausentaste de mim. E aí ele continua nessa divagação e Deus diz que ele sempre esteve dentro dele, mas ele se ausentava quando cometia o pecado, por isso não sentia ali a presença. Então parece que é aquilo que o próprio Espiritismo já diz. Nós só somos infelizes porque nos afastamos da vivência da lei de Deus. E como a lei de Deus é amor, é a lei de amor, todas as vezes que a gente se afasta desse sentimento elevado, além de padecer a infelicidade, a gente se sente mais afastado de Deus. Então, a forma que a gente tem para entender a compreensão dos desígnios divinos é viver o amor, primeiro nesses estágios mais básicos, digamos assim. Joana de Ângeles chama de amor infantil e amor juvenil, esse amor de troca, esse amor erótico, né? Até chegar nos estágios mais avançados de maturidade psicológica, quando a gente ama de uma forma mais incondicional, né? Exato. Sobre o amor incondicional, então Martin Luther King fala, ele diz o seguinte, ele diz assim, somente o amor tem o poder de redimir. E diz, e no amor está o poder transformador do indivíduo. E aí, é interessante como a gente vê isso em algumas partes, né, da obra Paulo e Estevão, né, ou seja, da trajetória de Paulo. Uma delas, que eu acho a principal delas, é quando Estevão está já quase desencarnando, né, e é interessante como Martin Luther King fala o seguinte, ele diz, olha, mesmo que o seu vizinho, mesmo que qualquer pessoa fale que faça qualquer coisa ruim para você, você ama ele. E ele diz, no início ele vai desgostar, ele vai ter raiva porque você está amando ele, porque ele queria ser odiado pelo que ele está fazendo. Mas depois ele vai entender. Tá, e você continua amando sempre. E a gente vê isso quando Estevão está para desencarnar e Saulo foi o responsável. E quando Saulo chega com Abigail, Estevão olha para eles e diz, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conheci a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Então, inclusive Emmanuel diz, né, que Saulo fica sem entender o que está acontecendo ali. Por que que Estevão tinha aquela capacidade de perdoar ele, de abençoar o relacionamento dele, mesmo com tudo que ele tinha feito? Né? Então, esse é um exemplo muito claro, inclusive, do que Martin Luther King fala. Né? Um exemplo claríssimo disso. Saulo primeiro não entendeu, mas depois, na trajetória dele, ele, quando consegue entender esse amor, ele tem um amor ágape por Estevão, para o resto da sua existência. Né? Uma outra coisa que é interessante é que Ananias também é chamado por Jesus para vir socorrer Saulo, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que Saulo tinha a intenção de pegá-lo e prendê-lo, ele escuta o chamado de Jesus e vai lá socorrer Saulo. Então, ou seja, Saulo tinha a intenção declarada de prender Ananias e é socorrido por ele. É importante, então, eu caminhando para o fim das minhas considerações, que a gente entenda que Jesus, ele nos disse a todos, né, que para amar os nossos inimigos, e nos diz que nós somos a luz do mundo e somos sal da terra. Então, que possamos sempre fazer como fez Estevão, que tem esse amor, que tem a capacidade de redimir os nossos irmãos. É difícil, nós sabemos, mas que a gente precisa exercitar isso hoje. Ainda mais nos dias atuais, que estamos dentro de casa, sabendo que com as pessoas onde nós temos mais urgência, né, de nos reconciliar. Que possamos então ter essa força nesses exemplos desses nossos irmãos. Que assim seja.
e pensar que esse amor incondicional, ele vai na contramão da nossa personalidade, né? Quase Exato. sempre os desígnios divinos, eles não vão assinar embaixo dos nossos caprichos pueris. Então, eles estão na contramão do que a gente deseja. Ou seja, para entender o que Deus quer, às vezes a gente vai ter que ir aonde a gente não quer ir, como no diálogo de Jesus a Simão Pedro, né? Quando ele reaparece na praia. Em verdade, eu te digo que quando eras jovens, tu te cingias, tu te vestias e ia onde querias. Mas chegará um tempo que outro te cingirá e te levarás aonde não queres ir. Realmente não é fácil. Verdade. Abraço então, Patrícia. Abraço a todos e até a próxima.